Olá, galerinha. Espero que vocês estejam bem aí, estejam se cuidando. E hoje nós vamos começar a nossa aula sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra em meados do século XVIII. Mas para nós podermos entender melhor o que foi essa Revolução Industrial, para nós podermos entender melhor o que foi essa grande transformação nos modos de produção que começou a acontecer na Inglaterra no século XVIII, nós precisamos entender como era a produção antes dessa revolução. Bem, a produção de todos esses bens que nós consumimos, bens como cadeiras, mesas, roupas, comida, antes da Revolução Industrial se baseava numa produção artesanal, numa produção doméstica e familiar. Se baseava em um modelo de produção onde cada artesão produzia o produto do início ao fim. O ritmo de produção ele era mais lento porque era uma produção manual e mesmo as máquinas que existiam eram máquinas movidas à força humana ou então movidas à força animal. Então se o animal se cansa, se a pessoa se cansa, dá aquela pausa e descansa. Mas a partir da Revolução Industrial isso vai mudar. Porque a partir da Revolução Industrial nós temos agora máquinas que não são movidas pela força humana, mas nós vamos passar a ter máquinas que são movidas por tecnologia, que são movidas por combustível. Então é só colocar mais combustível lá que essa máquina vai funcionar, não precisa da força humana. E aí, essa é uma das grandes transformações da Revolução Industrial. Mas quando nós formos estudar especificamente sobre as tecnologias industriais, eu vou falar com mais detalhes, de maneira mais atenta em relação a isso. Mas um outro marco sobre o modo de produção antes da Revolução Industrial era que o ofício ele passava de pai para filho dentro dessa lógica de produção artesanal, de produção doméstica, de produção familiar. Bem, mas para nós podermos entender melhor sobre essa Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, nós precisamos parar para pensar. Por que essa Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra no século XVIII? Por que ela não aconteceu, por exemplo, em Portugal no século XIV, ou então na França no século XVI? Bem, para nós entendermos os porquês dessa Revolução Industrial ter acontecido ali primeiro na Inglaterra, no século XVIII, nós precisamos nos ater para alguns aspectos políticos, econômicos, sociais, naturais sobre a Inglaterra. Vamos começar sobre aspectos políticos. Por que a Inglaterra foi pioneira? A Inglaterra foi pioneira porque, dentro de sua política, desde o século XVII, ela vinha vivendo revoluções políticas, as revoluções puritana e Revolução Gloriosa. Essas revoluções, elas derrubaram o antigo regime, elas derrubaram o absolutismo monárquico na Inglaterra. E junto dessa derrubada do absolutismo monárquico, nós passamos a ter na Inglaterra uma maior participação da burguesia na política. E com essa maior participação da burguesia na política, nós vamos ter esses burgueses favorecendo qual grupo? Favorecendo a burguesia. E quem são os burgueses? Os burgueses são os banqueiros e grandes comerciantes. Essa burguesia vai passar a tomar decisões políticas que vão favorecer o comércio, a expansão do comércio inglês. Essa burguesia, agora com grande influência no poder político, vai passar a tomar decisões que vão favorecer a expansão da produção inglesa. Vão ser vários incentivos fiscais que essa burguesia no poder agora vai passar a dar para quê? Para favorecer o crescimento do comércio inglês, para gerar riqueza na Inglaterra. E toda essa maior participação política da burguesia na política da Inglaterra será fundamental, gente, para que se possa acontecer essa revolução industrial na Inglaterra. Bem, nós também temos aspectos econômicos. Um desses aspectos principais é a exploração das colônias. Assim como Portugal explorou a colônia do Brasil na América, ou as colônias de Angola e Moçambique na África, a Inglaterra também tinha suas colônias. A Inglaterra colonizou, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá. Na América Central colonizou, por exemplo, a Jamaica. Enfim, e a partir dessa colonização, a Inglaterra acumulou muito capital, a Inglaterra acumulou muitos recursos financeiros, a Inglaterra acumulou muito dinheiro.
E esse dinheiro vai ser fundamental para que a Inglaterra possa investir em ciência, possa investir nas universidades, para que essas universidades possam descobrir, produzir novas tecnologias, novos conhecimentos que vão ser fundamentais para que se construam aí essas novas tecnologias, essas novas máquinas que vão fazer a Revolução Industrial. O pioneirismo inglês na Revolução Industrial também se deve a alguns aspectos sociais. Pessoal, desde o século XVII, aquelas ideias iluministas vinham ganhando muito espaço na Europa. Especificamente na Inglaterra, as ideias iluministas encontraram um terreno muito fértil para o desenvolvimento dessas ideias em meio à sociedade inglesa no século XVII, no século XVIII. Se vocês forem relembrar, voltarem no caderno de vocês, darem uma olhada lá naquelas nossas aulas, ainda presenciais, onde nós falamos sobre o iluminismo, e nós falamos sobre aquelas ideias econômicas de John Locke, de Adam Smith, aquelas ideias liberais de liberdade econômica, liberdade de comércio, liberdade de produção. A gente vai ver que a gente pode ver agora que essas ideias começaram a ganhar muito espaço na Inglaterra. E uma coisa que eu gostaria de destacar como resultado do ganho de espaço dessas ideias na Inglaterra é a mudança da relação entre o homem e a terra. Se a relação entre o homem e a terra na Idade Média, no período medieval, era uma relação de subsistência, onde eu uso a terra para plantar alimentos, comer e sobreviver, a partir do século XVII, do século XVIII, mas de maneira muito forte, a partir da Revolução Industrial, essa relação entre o homem e a terra vai mudar drasticamente, vai mudar de maneira muito forte, de maneira drástica. Porque antes da Revolução Industrial, existia uma relação de sobrevivência, de subsistência. Eu planto, colho, me alimento, essa é a minha relação com a terra. Mas a partir da Revolução Industrial, a partir do ganho de espaço do capitalismo dentro ali da Inglaterra, a relação entre o homem e a terra passa a ser uma relação de produção, onde a terra passa a se tornar uma possibilidade de se gerar lucro, de se gerar riqueza, de se acumular poder financeiro. E aí o que vai acontecer na Inglaterra do século XVIII é que os grandes senhores de terra eles vão passar a expulsar os camponeses de suas terras comunais. Vão passar a expulsar os camponeses de suas terras comunais com que objetivo? Com o objetivo de ter mais espaço para criar ovelhas, extrair dessas ovelhas a lã e vender essa lã para as indústrias inglesas. As indústrias inglesas do século XVIII que tinham como seu principal produto o tecido esse que eles exportavam para todo mundo. Mas o que vão fazer agora esses camponeses que não têm mais as terras comunais onde eles viveram, onde os avós deles viveram, os pais e várias gerações? Eles agora vão para onde tem emprego, eles vão para as cidades, onde estão as indústrias, e com isso nós teremos um aumento das populações nas cidades. Mas também nós temos aspectos naturais, e dentro dos aspectos naturais eu gostaria aqui de destacar o fato de que a Inglaterra tinha um território rico em minérios, minérios como o carvão, que era o combustível das máquinas, e minérios como o minério de ferro, que era o metal que produzia as máquinas. As máquinas eram feitas de ferro, assim como são feitas até os dias de hoje. Então, gente, recapitulando, nós vamos ter aspectos políticos que explicam o pioneirismo inglês, nós vamos ter aspectos econômicos que explicam esse pioneirismo inglês, nós vamos ter aspectos sociais que explicam o porquê da Inglaterra ter sido a primeira na Revolução Industrial. Nós também teremos aspectos naturais. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, algo que vocês não pegaram muito bem, volta ao vídeo, assiste novamente a parte que você ficou com dúvida, olhe o livro de vocês, leiam com calma e vão aqui no link abaixo e façam o download aí da atividade, que vai ter orientações para a atividade que vocês irão fazer, e também no WhatsApp os pais de vocês estão recebendo aí as atividades para vocês estarem fazendo e recapitulando aí esse conteúdo. Beleza, pessoal? É isso aí. Qualquer dúvida, estamos aí e valeu, até mais.